dia a todos! É com muita alegria que iniciamos o terceiro dia da Semana do Aprendizado e Crescimento aqui na Telebrás. Essa semana faz parte do evento de comemoração dos 50 anos da companhia. E rememorando o início da semana, nós tivemos a abertura pelo presidente da Telebrás, que ressaltou a importância dos temas de cultura organizacional, gestão do conhecimento e gestão por competências. Na sequência, nós tivemos o presidente da Anatel, que abordou sobre transformações digitais. Ele falou também sobre as perspectivas do setor. No encerramento do primeiro dia, tivemos o Beto do Vale falando sobre gestão do conhecimento e falando sobre práticas e como a cultura organizacional pode influenciar na sua implementação. Já no segundo dia, tivemos a Elaine Lucia, que ela é a analista da Fiocruz, e ela falou sobre redes colaborativas. A palestrante ressaltou a importância da colaboração para alcance dos resultados organizacionais. O painel de hoje será sobre comunicação não violenta e aprendizagem organizacional. A nossa primeira painelista é a doutora Janine Max. Ela é advogada, ela é colaboradora da Telebrás. Ela é certificada em Negotiations Skills pela Universidade de Michigan, nos Estados Unidos. E ela é certificada também em Comunicação Não Violenta pelo Instituto CNV Brasil. Foi mediadora do TJDFT por 6 anos e é coautora do livro A Mediação no Século XXI. Para dividir esse painel, também teremos a ilustre presença da doutora Ana Carneiro. Ela é pesquisadora, professora e consultora em gestão e aprendizagem organizacional. Nos últimos 15 anos, atuou com gestão do conhecimento e a criação de métodos e metodologias participativas, tanto no mercado corporativo quanto em universidades. Como consultora, atuou em projetos institucionais de grande porte, como foi o caso da FGV, do próprio Ministério da Economia e da Receita Federal, dentre outros. Ela também atua como professora e pesquisadora do Laboratório de Engenharia da Integração do Conhecimento e da Aprendizagem Organizacional, da Universidade Federal de Santa Catarina. Então, gostaria de dar boas-vindas a todos, desejar um momento aqui de muita aprendizagem, né? E para isso eu passo a palavra para a Janine, para que ela possa nos brindar com esse conhecimento. A palavra está com você, Janine. Bom dia a todos. Para mim é uma alegria estar aqui. Primeiro, por ser do grupo da Telebrás, da equipe da Telebrás, então fiquei muito feliz com esse convite. E também por estar falando de um assunto que eu acredito tanto e que vai compor tanto para todos nós. Então, bom dia a todos, agradeço a Dani, agradeço a todo mundo. E vamos começar, então, esse formato. A palestra de hoje, ela não vai ser uma palestra propriamente, vai ser uma espécie de bate-papo, onde a gente vai ter a oportunidade de fazer o quê? Conseguir conversar, então, com vocês também, mas eu e a Ana, a gente vai estar conversando sobre aprendizagem organizacional, gestão do conhecimento e comunicação não violenta, e como essas formas todas podem potencializar a nós como profissionais e como seres humanos também. Então, para iniciar esse nosso bate-papo, eu já vou aqui começar perguntando para a Ana. Ana, como é que a gente pode fazer, como a gente pode perceber o propósito da gestão de conhecimento e a relação que existe entre a gestão do conhecimento, a aprendizagem organizacional e a comunicação eficiente? Ana, me diga aí, como é que a gente pode resolver essas questões? Bom dia, Janine. Bom, primeiro, obrigada pelo convite, muito bom estar aqui com vocês, num evento tão bacana, tratando de aspectos que são tão importantes, não só para a Telebrás, né, mas para todas as organizações hoje em dia. Bom, quando a gente fala de gestão do conhecimento, como a gente pode ver, né, na segunda, na terça-feira aqui no evento, a gente está falando de um campo que ele é interdisciplinar, e conversa com várias disciplinas, né, com vários outros campos de estudo. Conversa com a aprendizagem organizacional, conversa com redes colaborativas, né, e conversa muito especialmente com a comunicação. Então, quando a gente fala de gestão do conhecimento dentro das organizações, muitas vezes esse entendimento varia de organização para organização. Algumas organizações veem a gestão do conhecimento como a implementação, diretamente como a implementação de práticas, aquisição de ferramentas, realização de capacitações, né, disponibilização de plataformas online. E isso é muito importante também para a gestão do conhecimento, mas a gestão do conhecimento não se resume a isso. O Beto do Vale trouxe isso de uma forma muito bacana, né, falou da importância
da governança, da estratégia, de indicadores, de processos, de cultura, tudo isso envolve a gestão do conhecimento. E tudo isso passa também pela aprendizagem organizacional, né? Uma disciplina contribui com a outra, né? Uma complementa a outra, uma viabiliza a outra. E, ao mesmo tempo, também, é impossível a gente falar de gestão do conhecimento e falar de aprendizagem organizacional sem falar do aspecto humano que fundamenta tudo isso, né? Que faz essa roda girar. Daí a questão da comunicação, que é fundamental, né? A gente tem as ferramentas, tem os métodos, etc., mas são ferramentas, né? E a comunicação é o que faz todas essas coisas fluírem, a comunicação entre as pessoas, né? Bom, e aí, nesse sentido, a comunicação não violenta, ela tem um papel muito importante, porque ela vai entrar nisso daí e, de alguma forma, contribuir para aspectos que são fundamentais, tanto na gestão do conhecimento, quanto na aprendizagem organizacional, quanto nas redes colaborativas. E aí, eu aproveito para perguntar para você, como que você, Janine, vê a comunicação não violenta nesse contexto, né, de disciplinas que conversam com tantos outros campos de estudo? Então, Ana, quando a gente teve a oportunidade de conversar, eu e a Ana, a gente teve a sorte de acompanhar o evento, né, o primeiro e o segundo dia, então a gente conseguiu aprimorar ainda mais aqui o nosso bate-papo, porque quando a gente integra essas ideias todas, né, a gente consegue integrar a ideia da gestão do conhecimento, da aprendizagem organizacional e da comunicação, a gente começa a ver os links práticos que existem, né? Então, quando a gente fala de comunicação não violenta, é muito interessante a gente perceber que a comunicação não violenta, ela vai ser um instrumento de eficácia dentro da gestão do conhecimento. Ela vai ser uma espécie de ferramenta que vai permitir a incorporação do conhecimento de forma adequada, vai ser uma espécie de ferramenta que vai permitir a eficácia daquela gestão do conhecimento e, com certeza, vai ser uma ferramenta de gestão de conflitos, porque na gestão do conhecimento, como em qualquer outra interação humana, a gente vê que a divergência, a discordância é algo natural, é algo normal. Então, a gente tem que se apropriar dessa discordância para fazer uma construção diferente, uma construção nova. Construir uma ideia um pouco de dialética platônica, né? Construir a partir de oposições. Então, nesse ponto, a comunicação não violenta vai fazer uma diferença muito grande. E outro ponto que eu acho muito fantástico da comunicação não violenta, explicando para vocês o que se trata também, porque hoje fala-se muito de comunicação não violenta, mas às vezes a gente não sabe nem o que é. Então, o que seria essa comunicação? A comunicação não violenta é uma forma, foi um processo desenvolvido com estudo contínuo, conduzido, né, pelo Marshall Rosenberg, que era um psicólogo, um doutor em psicologia comportamental, que tinha uma equipe que começou a buscar formas de resolver conflitos, formas de encontrar uma comunicação mais adequada. E o interessante é que o Marshall, ele fala que a comunicação não violenta é uma comunicação baseada, vejam bem que interessante, em parceria e cooperação. Olha como está super alinhada com a fala da Elaine de ontem, né? Se a gente quer construir algo, se a gente quer expandir conhecimento, incorporar aprendizagem, a cooperação ela tem que ser inerente à forma como a gente vai fazer isso. E aí eu acho que o Marshall, talvez sem saber propriamente dessas metodologias todas, ele já trouxe essa ideia de que, na prática, a gente vai conseguir estabelecer uma comunicação mais fluida se ela for baseada na parceria e na cooperação. Porque a proposta dele era estabelecer uma comunicação fluida, em que quem fala tem clareza do que diz e quem recebe, recebe sem resistência. Então, veja bem, a gente às vezes se comunica mal porque a gente nem tem clareza do que a gente quer falar. A gente não sabe o que quer dizer. Então, com os passos que o Marshall propôs, né, ele propõe formas. Essas formas, ele permite que a pessoa tenha clareza do que quer dizer, entenda qual é o formato, saiba os seus próprios interesses
e fale de uma maneira adequada, porque a gente tem que tomar muito cuidado sobre a comunicação. Porque a comunicação, ela pode ser um presente. Então, vamos pensar na comunicação como um diamante. Se a gente olhar para a comunicação como um diamante, eu posso pegar um diamante e jogar na cabeça de alguém, e isso vai machucar aquela pessoa. Ou eu posso pegar esse diamante e colocar dentro de uma caixa de presente e entregar aquela pessoa. Bom, vai ser um diamante, mas a forma adequada fez toda a diferença. Então, ele tem essa ideia e esse viés, se a gente consegue ver que esse viés está dentro de uma iniciativa colaborativa, a gente começa a perceber que a comunicação não violenta vai permitir que a gente desenvolva uma habilidade de comunicação efetiva e isso vai ajudar a gente a transmitir os conteúdos que são necessários de forma efetiva também, né? De forma adequada. E aí que eu vejo o ponto de união. A comunicação não violenta, ela vai ser uma grande ferramenta da gestão do conhecimento e também da aprendizagem organizacional. Então, quando eu falo de aprendizagem organizacional, que aprendi muito com a Ana, aqui com as nossas trocas todas, eu vejo que, de uma maneira prática, e aí a gente pode até pensar nas palestras que a gente já assistiu, né, Ana? Se a gente pensar naqueles sistemas todos que foram colocados durante essa semana, as redes que foram colocadas, as oportunidades todas, como é que a gente pode ver o framework de aprendizagem organizacional ajudando a gente a resolver essas questões, Ana? Como é que você pode nos guiar nessa condução aí? Tem uma forma do framework ajudar a gente nessas respostas? Nossa, Janine, como a gente tem conversado, né, já há algum tempo e tudo, é muito bacana conversar sobre essas relações, né, essas conexões todas. E como tudo é vivo, né, como você falou, a gente assistiu aí a segunda e a terça-feira, a fala do presidente da Telebrás, da Anatel, a fala da Elane, a fala do Beto. E aí, a partir disso, a gente foi raciocinando aí as conexões entre o que a gente está falando e tudo que foi trazido antes, né? Eu vou compartilhar aqui a tela, Janine, porque aí eu acho que vai ficar mais fácil da gente entender e trabalhar em cima dessa pergunta que você fez, a respeito do framework e esses outros aspectos todos. Deixa eu ver aqui. Vocês estão vendo a minha tela? Ainda não. Eu não sei se eu estou com permissão de compartilhamento, hein? Não está aparecendo aqui para mim. Quando eu clico. Você está com permissão, Ana. Estou com permissão, mas eu coloco aqui e ele não faz nada. Você consegue compartilhar você, então, Janine? Eu acabei de mandar para você essa versão atualizada, né? Tá bom, vou compartilhar aqui. Porque aí com os slides a gente consegue mostrar de um jeito bem mais didático. Ana, se você já quiser ir introduzindo enquanto a gente compartilha, pode ser interessante. Tá bom, tudo bem, então. Bom, o que acontece? A gente, antes de falar do framework propriamente dito, é interessante a gente trazer uma costura, né, com a fala do Carlos Baigorre na segunda-feira, quando ele falou de um ecossistema de transformação digital. Então, ele falou ali de diversos atores que relacionam entre si, né? Ministério das Comunicações, a CIB, Ministério de Ciência e Tecnologia, a Telebrás, a Anatel, e esses atores todos conversam entre si e, de alguma forma, precisam gerar todo um trabalho de coordenação de ações. E aí, ele trouxe alguns desafios e algumas oportunidades. Dentre os desafios que ele trouxe, né, porque na hora da fala eu fui anotando alguns pontos e fazendo essa conexão com a minha conversa e a Janine juntos, dentre os desafios que ele trouxe, ele falou do estabelecimento de novas métricas,
do estabelecimento de novas formas de coordenar ações, né, da possibilidade do Brasil mudar o seu posicionamento geopolítico, né, no mundo, através aí do 5G, enfim, fazendo uso disso, dos recursos, dos seus potenciais, né, para poder sair do outro lado, para poder gerar valor, né, coisa que é fundamental quando a gente fala de gestão do conhecimento, usar conhecimento para poder gerar valor. E aí ele trouxe determinadas dificuldades, mas ao mesmo tempo também determinadas oportunidades. E chamou a atenção para esse desafio de coordenação de ações. Então, a gente está falando de diferentes atores que precisam trabalhar em rede, né? E ele falou também sobre essa mudança, né, de um paradigma do chefe para o líder, né? Essa coisa, eu me lembro que ele comentou a respeito de comando e controle, e a gente está substituindo isso por outras formas de trabalhar, de gerir trabalhos que hoje em dia são feitos de forma híbrida, de forma online. Então, a gente está falando de outro mundo, principalmente da pandemia, depois da pandemia, né? As coisas estão mudando. E aí, até nesse slide que a gente tinha raciocinado, a gente ajudava a evidenciar isso, que essa rede toda que o Carlos trouxe, ela conversa, né, o que ele trouxe vai ao encontro do que o Beto trouxe em seguida, e vice-versa. E o Beto, ele trouxe lá dentro vários aspectos muito interessantes relacionados à gestão do conhecimento. Ele falou sobre a questão do capital estrutural, do capital humano, do capital social, e como isso, né, então eu tenho aqueles conhecimentos que são do indivíduo, né, que está ali na história do indivíduo, naquilo que ele lê, naquilo que ele se estrutura e tudo mais, e corre atrás. Tem aqueles conhecimentos que são da própria organização, então os modelos, os métodos, né, os processos organizacionais, e a gente tem aquele conhecimento que muitas vezes ele parece invisível, né, mas que é aquele que está na marca, que está nas relações, é o capital social, né, que tudo isso são conhecimentos. E aí eu me lembro que o Beto usou uma fala, ele falou uma frase assim, bem interessante, que é a combinação de tudo isso que faz a organização gerar valor e entregar resultados, né? Ou seja, a combinação desse capital humano, desse capital estrutural e desse capital social, ou seja, dessa bagagem do indivíduo, dessa bagagem da organização e dessa bagagem que é da rede, né? Que é do social. Bom, em cima disso, e essa fala do Beto, quando ele fala ele traz ali um slide, inclusive, traz a fonte, né, dessas organizações que trabalham na área financeira e tudo, que trazem, inclusive, a questão lá dos mais de 90% dos ativos intangíveis das organizações está relacionada ao conhecimento. Então, quando o Beto traz isso que ele traz, vai lá e conversa com o que o Carlos Baigorre trouxe no primeiro dia, quando ele fala desse ecossistema, né, da transformação digital, que junta aí vários atores. E aí a gente imagina vários órgãos diferentes, que têm aí seus papéis e tal, e conversam entre si, e esses órgãos que estão relacionando entre si, que tem ali a bagagem do indivíduo, a bagagem da organização, o conhecimento do indivíduo, o conhecimento da organização, e o conhecimento que é o conhecimento da rede, né, que está entre as organizações. E essa fala do Beto vai ao encontro do que o Carlos Baigorre trouxe, que também vai ao encontro do que a Elaine trouxe para a gente, quando ela fala de rede colaborativa, quando ela fala de gestão por competência, quando a Elaine fala de diversidade, né? Quando ela fala de diversidade, isso é muito importante, porque a gente fazer uso, né? Se apropriar e se beneficiar das diferenças e dos diferentes, né? Que todos nós somos. Né? E ela traz a riqueza disso para essa rede. Bom, nesse contexto todo, ela vai falando lá sobre a aprendizagem do indivíduo, a aprendizagem coletiva, a aprendizagem da organização, né? Os vários tipos de competências, competência individual, competência organizacional. Como eu já falei, ela traz essa questão da rede colaborativa, e isso que ela trouxe vai ao encontro também do que o Beto falou e do que o Carlos Baigorre trouxe quando ele fala desse ecossistema. Bom, e aí, por que eu estou trazendo isso daqui? Porque quando a gente fala do EMEC, que foi o que a Janine perguntou sobre o framework de aprendizagem organizacional,
O framework de aprendizagem organizacional, ele está aí para servir a isso. Aí, Janine, a gente consegue compartilhar a tela? Como que está? Ainda estamos aqui com umas questões técnicas. Tá bom, então acho que não era só aqui, né? Mas a gente, vamos fazer o trabalho de tentar fazer as pessoas visualizarem as variáveis, Ana. Tá legal, tudo bem. Eu vou falando aqui, se em algum momento a gente conseguir mostrar, beleza. Senão, não tem problema nenhum, tá? Combinado. Então, assim, o que acontece? Por que eu falei dessa questão desse ecossistema, né? Que foi trazido e dessas falas anteriores? Porque a aprendizagem organizacional, ela está aí para servir a tudo isso, né? Tudo que o Carlos Baigorre trouxe, que a Elaine trouxe, que o Beto trouxe, passa por aprendizagem, né? Essa transformação, ela tem a ver com a aprendizagem. Eu me transformo à medida que eu aprendo, à medida que eu faço diferente, né? À medida que eu faço uso daquilo que eu já sei, que eu já vivi, etc., mas que eu vou lá e faço diferente. Então, para começar, é interessante a gente entender que a aprendizagem, a partir da abordagem que eu estou trazendo aqui, Janine, e do framework de aprendizagem organizacional, né? A gente, para trabalhar o framework, a gente trabalha vários autores, tem toda uma revisão de literatura sistemática que foi trabalhada, testada, aplicada, validada, enfim. Mas os autores a partir dos quais a gente fala, são autores que trabalham com a aprendizagem não como memorização de conteúdo, né? Então, isso é importante a gente alinhar. Quando a gente fala de aprendizagem aqui, a gente não está falando de memorizar conteúdo. A gente está falando de mudança. A gente está falando de transformação cognitiva, de transformação comportamental. O próprio Humberto Maturana, ele traz isso. A gente está falando de mudança de estruturas cognitivas. A gente está falando de mudanças do ponto de vista do que acontece no nosso corpo mesmo, a forma como a gente sente as coisas, né? Então, a aprendizagem que a gente está falando aqui não é uma aprendizagem de memorização de conteúdo, é uma aprendizagem que envolve transformação do próprio indivíduo. Nesse sentido, e aí fazendo um link, né, entre a aprendizagem e a aprendizagem organizacional, é interessante a gente alinhar, né, também, que a aprendizagem do indivíduo não garante uma aprendizagem da organização, né? Tá aí, as meninas estão conseguindo mostrar o slide. Bacana, Janine, deu certo, né? Que bom. De qualquer forma, gente, isso vai estar disponibilizado depois, então fica fácil das pessoas verem, né? Então, quando a gente fala de aprendizagem individual, a aprendizagem individual, ela não garante uma aprendizagem organizacional. Porém, uma coisa muito importante que o Peter Senge traz para a gente e tal, é que, beleza, a aprendizagem individual não garante a aprendizagem da organização, mas a aprendizagem organizacional, ela depende da aprendizagem individual. Então, o fato de eu ter dentro da organização, e quando eu falo organização, gente, eu estou falando de uma rede. Essa organização pode ser a Telebrás, com todas as suas áreas, processos e departamentos ali. Pode ser a organização, eu posso estar falando de um departamento com as suas subdivisões. Eu posso estar falando de uma divisão com as suas, né, com seus grupos. Ou eu posso estar falando de uma nação. Tá? Eu posso estar falando, quando eu falo organização, eu estou falando de grupos de pessoas, tá? No nível macro ou no nível micro, né? Então, não adianta eu ter alguém apenas assim, o fato de eu ter gente ali, ter pessoas ali, que são pessoas que estão em transformação, em aprendizagem, etc., legal. Mas isso não garante que a organização está aprendendo, tá? Porém, a organização também não aprende se as pessoas não aprenderem. Então, isso é interessante a gente ter alinhado aqui. A aprendizagem, a gente não está falando de armazenamento, memorização de conteúdo. Armazenagem, quando a gente fala de aprendizagem, a gente está falando de transformação, a gente está falando de mudança. Quando a gente fala da aprendizagem individual, a gente não está falando que isso garante a aprendizagem da organização, tá? E quando a gente fala mas de qualquer forma, outro ponto importante é que quando a gente fala de aprendizagem organizacional, a gente está falando de algo que está extremamente ligada à ideia de aprender a aprender, continuamente. Então, mais importante do que, eu aprendi tal conteúdo, eu aprendi a aprender, ou eu estou aprendendo a aprender, porque aprender a gente vai aprender o resto da vida, né? Mas aí, vamos aproveitar que a gente conseguiu compartilhar os slides, e vamos voltar no slide anterior. Está com a Janine ou está com a Flávia, o slide? Tá. Está com a Dani, mas fica... Está com a Dani, legal. Então, olha só, quando eu falei lá do ecossistema, pessoal, eu estava falando disso daí, ó.
Então, eu fui pegando lá a fala do Carlos Baigorre, coloquei aí embaixo o nome dele, né, o presidente da Anatel, e aí ele trouxe a Anatel, Secretaria de Governança Digital do Ministério da Economia, outros ministérios, órgãos reguladores, Secretaria da Cultura, ele foi falando, né, a Ancine e tal. Então, isso daí é uma rede, e é um ecossistema. E aí ele trouxe o desafio, né, de encontrar uma forma de coordenação de ação, né, uma forma de coordenação que possibilite, isso aí são palavras dele, tá? Eu copiei na hora que ele falou. Então, um desafio é encontrar uma forma de coordenação que possibilite que as oportunidades que essa transformação digital traz possa ser apropriada pelo Estado e pela sociedade brasileira. Olha que bacana, tá? E isso daí é o EMEC, é o framework, tem a ver, né, com esse cuidar desse processo de coordenação de ações, tá? Aí do lado a gente colocou, eu e a Janine conversando sobre isso, né? Ele trouxe essa importância de repensar o papel do Estado, né? De que essa abordagem fragmentada e descoordenada não funciona mais, não dá mais. A gente não consegue sair do outro lado dessa maneira, né? E aí essa necessidade de uma coordenação de ação que seja capaz de construir soluções verdadeiramente positivas, né? Do lado direito tem aí o que o Beto trouxe para a gente, aliás, ele trouxe muita coisa, mas aí a gente destacou alguns pontos, foi o que eu comentei, do capital humano, estrutural e social, né? E essa combinação que faz a organização gerar valor. E do outro lado, a parte do que a Elaine trouxe para a gente, né? Que tem a ver com esse processo de mudança de paradigma. E no meio de tudo isso daí, um pano de fundo de tudo isso, o processo de aprendizagem organizacional e a aprendizagem do indivíduo e da organização, né, que vai fazer esse processo acontecer, né, uma coisa cooperando aí com a outra. Vamos passar, então, Dani? Aí a gente tem o que eu acabei de comentar sobre essa questão da aprendizagem, e no próximo slide, a gente traz aí, eu trouxe aí 2 conceitos, existem muitos conceitos que falam sobre a aprendizagem organizacional, mas eu só queria chamar a atenção aqui que quando a gente fala de aprendizagem organizacional, a gente está falando de mudança transformacional, tá? A gente está falando de transformação de aspectos cognitivos, comportamentais e culturais. Então, não tem como a gente falar disso se a gente falar do indivíduo. Daí a questão da CNV, fundamental disso, né? Um outro conceito que a gente tem embaixo, aprendizagem organizacional é um processo, ou seja, uma construção social que transforma o conhecimento criado pelo indivíduo em ações institucionalizadas, em direção aos objetivos organizacionais. Então, a gente está falando de construção, de processo, né? Pode passar, por favor, Dani? E aí, falando mais especificamente do framework, né, que a Janine trouxe, perguntou para a gente, o que acontece? O framework de implantação de um modelo de aprendizagem organizacional contínua, ele tem como ponto central o modelo de aprendizagem organizacional contínua. O que o modelo de aprendizagem organizacional contínua ele traz para a gente? Ele traz o seguinte, olha, toda organização, esse desenho aqui é de um sistema de informações que existe em qualquer organização, seja ela pública, privada, grande, pequena, enfim, formal, informal. Toda organização ela tem entrada, processamento, saída, feedback, né? Então, você recebe demandas, diretrizes, pedidos, propostas, capacidades, enfim, processa isso, trabalha isso e faz entregas, né? Isso dentro de um ambiente, né? Interno da sua empresa, ambiente externo e por aí vai. Em ambiente internacional, etc. Se relacionando com fornecedores, parceiros e tal. Para processar, a gente está acostumado no nosso dia a dia utilizar ferramentas, métodos, leis, regimentos, né? Então, eu vou receber coisas, vou processar essas coisas e vou entregar, né? Então, se eu sou um médico, eu vou receber um paciente, eu vou processar isso que eu estou trabalhando com o paciente, eu vou usar minha bagagem, eu vou usar as leis, eu vou usar os métodos de diagnóstico, os exames, enfim, para processar e para fazer entregas. Olha, esse é o seu diagnóstico, esse vai ser o nosso tratamento. Se eu sou engenheiro, se eu sou um servidor público, enfim. Então, tudo que a gente faz, a gente está recebendo aí entradas, demandas, pedidos, enfim, recursos, processando e fazendo entregas. E aí a gente está usando isso tudo que eu falei, ferramentas, processos, métodos e por aí vai. E aí o modelo de aprendizagem organizacional, ele diz o seguinte, legal, você vai processar, você vai trabalhar, você vai fazer o que você faz. Mas como que você faz o que você faz? Você faz o que você faz se relacionando.
se relacionando com o seu parceiro, com o seu fornecedor, com o seu cliente, com a sociedade, com o seu colega de sala, né, com o seu professor, seja lá com quem for, com outro país, com outro presidente, né, com outro diretor, com a pessoa do cafezinho. Eu estou o tempo todo, se eu peço um café para essa reunião, eu posso estar ajudando a melhorar o clima da reunião. Então, eu estou o tempo todo fazendo na relação, tá? Então, passa mais uma vez, Dani, por favor. Então, dentro desses espaços relacionais, a gente está o tempo todo agindo por meio das conversas, né? Então, eu estou usando o meu método, minha ferramenta, meu processo, minha prática de gestão do conhecimento, um fórum, seja lá o que for, para poder estar trabalhando e gerando resultado. Mas nesse espaço, aí passa mais um, Dani, existem alguns aspectos que são fundamentais e que muitas vezes são invisíveis para as equipes, tá? Que estão relacionados à nossa capacidade de articulação, a nossa capacidade de coordenação de ação. Então, está aí uma demanda, um desafio apresentado pelo Baigorre, né? Então, que aspectos são esses? Esses aspectos têm a ver com a nossa capacidade de formar juízo, nossa capacidade de interpretar, a nossa capacidade de fala, de escuta, a nossa capacidade de criar um espaço emocional apropriado, de criar uma conversa para uma possível outra conversa, né? A nossa capacidade de escutar o que o outro está falando. A Janine falou, né, da questão da CNV e a importância de falar de forma adequada. Essa é uma capacidade que é fundamental no dia a dia e que muitas vezes a gente não é educado para isso, a gente não estuda isso na escola, mas que isso impacta o nosso trabalho. Então, essas bolinhas que estão aí, elas estão falando, olha, beleza, a organização faz o que ela faz, ela entra no processo e entrega, mas o que ela faz é impactado por esses elementos, por essas variáveis, numa dinâmica complexa, tá? Que é o nosso dia a dia, a gente vive dentro da complexidade, a gente não tem certeza absoluta das coisas, como a própria Elaine trouxe ontem, né? Um mundo é outro, a gente não está falando mais de, eu nasci, vou crescer, vou viver nesse... A gente não tem mais certezas, né? Que as gerações anteriores, algumas delas tinham, enfim. Então, a gente está falando que nessa dinâmica complexa, existem todos esses elementos que impactam, interferem diretamente nas nossas ações, que acontecem por meio das nossas relações. E que elementos e variáveis são essas que o modelo de aprendizagem organizacional contínua está inserindo no dia a dia das equipes? Pode passar, Dani, por favor. Então, o próximo slide mostra aí. Essas variáveis, passa mais uma vez, Dani. A gente está falando de aproveitar o compartilhamento, né, o fluxo de conhecimento, a gente está falando de falar e escutar efetivo, saber fazer pedido, ofertas e promessas, fundamentar juízo, criar espaços emocionais possíveis, desenvolver diferentes tipos de conversa. Então, essas são algumas das variáveis que são trabalhadas no EMEC, no modelo de aprendizagem organizacional contínua. Por que isso? Passa mais uma vez, Dani, por favor. Coloquei uma frasezinha do lado, do Kaufman, que ele fala o seguinte, a pessoa não fala do que ela vê, mas ela só vê aquilo que ela pode falar. Então, essa frase, gente, daria horas de discussão. Mas as equipes, dentro das organizações, elas só vão ter condições, né, de ter uma conversa, ter uma coordenação de ação, articular, né, algumas ações, num determinado nível de maturidade, né, num determinado nível de inteligência de escuta, de fala, de interpretação, se elas conseguirem ter determinadas distinções, entender melhor a importância do saber pedir, do saber ofertar, do juízo que eu estou fazendo. Então, um diretor de uma organização, uma decisão que ele toma, ele toma essa decisão a partir de um juízo que ele faz. Então, se a Telebrás vai conversar com o Ministério das Comunicações, o que vai com o resultado dessa conversa, depende das interpretações que esses atores fazem do que o outro falou, né? Então, tudo isso são variáveis que a gente trabalha dentro do EMEC, e que aí eu vou devolver a bola para a Janine e perguntar para ela, já que a gente está falando que esse modelo de aprendizagem organizacional, ele proporciona inserir essas distinções no dia a dia das equipes, né? Eu pergunto para a Janine como que ela vê a CNV contribuindo para essas variáveis nesse espaço da aprendizagem organizacional.
Oi, Ana. Nossa, uma aula realmente para nós, né? Não sei se estão me ouvindo bem. Sim, tudo certo? Ótimo. O que eu vejo, né? Você falando do framework, falando dessa metodologia, dessa forma que a gente pode conseguir implementar o aprendizado de maneira concreta, nós, os profissionais, a gente olha para esse formato e fala: fantástico, eu consegui uma receita de bolo, maravilha. Então, vou fazer assim, vou fazer num formato assim. Aí a gente pega, até anotei aqui, né? A gente olha para os propósitos e para a entrega. E entre o propósito e a entrega, a gente tem um espaço muito importante, que é esse espaço relacional, que é o espaço de conversação. A Ana tentando dar toda a força possível para a comunicação não violenta, fazendo uma validação aqui comigo, ela ainda escreveu conversação com a parte de ações em caixa alta. Eu acho isso interessante porque a conversação é a hora da ação, é a hora de agir. E quando a gente começa a perceber que para implementar a aprendizagem, para a gente conseguir fazer esse movimento, que precisa integrar tudo que existe, e a gente vê que as conversas, que os relacionamentos, eles são inerentes às condições humanas, à construção daquilo que existe, a gente começa a perceber que a conversa é um elemento fundamental nas nossas vidas. E a gente saber fazer isso de maneira apropriada vai ser completamente libertador, pensando em nós como indivíduos e como profissionais, vai ser a oportunidade que a gente vai ter de construir. Então, o que eu penso que a CNV, respondendo sua pergunta de maneira bem objetiva, como é que a CNV pode contribuir, por exemplo, em todas essas variáveis que você trouxe para nós, que são todas relacionadas a relações e conversações, ó, pessoal, tá até na tela aí, ó, falar e escutar efetivamente, fazer pedidos, promessas e ofertas concretas, criar um espaço emocional de expansão, a gente compreender as emoções, aquilo que envolve aquelas pessoas, o aspecto afetivo do que traz, porque somos seres humanos. A gente não pode confundir. Eu sou profissional, então eu sou uma pessoa racional e rechaço tudo que é emoção. A emoção é uma condição que está relacionada ao ser humano. Eu tenho que aprender a manejar as minhas emoções de maneira adequada e para isso eu tenho que entender as minhas e de toda a minha equipe. Então, o que eu vejo que comunicação não violenta vai permitir que a gente aprofunde essa ideia, que a gente aprofunde essas variáveis todas. Tá bem, eu tenho uma variável importante que é falar e escutar. Como é que eu vou fazer isso de maneira precisa? Como é que eu vou conseguir estabelecer um norte adequado na hora de comunicar? E aí eu acho muito interessante porque o Marshall, como eu falei para vocês, ele desenvolveu uma forma de se comunicar que foi um processo de pesquisa. Então, não foi assim, ele começou a estudar, desenvolveu várias teses e teorias e implementou. Não, ele começava pesquisando, experimental, era bem experimental. Então, ele vivenciava aquilo e ele via o que atrapalhava e o que ajudava. E o Marshall, ele atuou, não foi simplesmente no âmbito corporativo, ele atuou no aspecto diplomático, apoiando nações que estavam em conflitos. Ele conseguiu resolver questões através da fala, da comunicação. Então, pensem como é que isso consegue agregar. E aí o Marshall, ele traz para a gente, na CNV, algumas formas que vão nos ajudar a fazer essa comunicação de maneira mais adequada, a expandir e aprofundar ao mesmo tempo. Não sei se a Ana vai concordar, mas eu penso que é assim, expandir e aprofundar todos esses aspectos da variável que está dentro do espaço relacional. E que, né, que ela trouxe aí do framework para nós. E como é que ele faz isso? Ele tem duas propostas. A primeira, que eu normalmente gosto muito de trazer, nem sempre é o viés que as pessoas trazem, mas eu acho que é muito importante a gente entender a ideia por trás e não só a forma, é a gente, já que a gente vai estabelecer uma comunicação que lembre parceria e cooperação, não é competitividade, não é não vou agregar esse conhecimento porque ele é meu e fui eu que trouxe, sou eu que construí. Não é esse propósito, não é um propósito de embate, né, de paradigma do poder. Eu domino a situação se eu tiver o conhecimento, então eu prefiro
não dividir esse conhecimento, ou prefiro não agregar a percepção do outro porque é diferente da minha. Esse padrão, esse paradigma está sempre afastado da comunicação. Para eu ter uma comunicação que vai ser adequada, existem 3 pilares, e esses pilares, se a gente seguir, a gente nem precisa fazer todos os passos da CNV num formato moldado, porque a gente já vai estar implementando uma comunicação que vai construir pontes e que vai conseguir entregar um aprendizado mais concreto. E quais são esses 3 passos? As 3 bases, na verdade. A primeira é a empatia. Então, para se comunicar, eu preciso ter uma compreensão empática. E aí, talvez pode ser já que a gente está num bate-papo, estou aqui presumindo o que vocês podem estar querendo argumentar comigo. Nossa, Janine, empatia é um assunto que todo mundo traz, mas eu acho que tem pontos no ambiente de trabalho que não dá para ficar tendo compaixão, a gente tem que ser mais racional e objetivo. A ideia de empatia, com certeza ela está ligada a sentimentos nobres, então vai estar ligada à bondade, à compaixão, mas ela tem um aspecto importantíssimo que às vezes as pessoas não trazem. A gente pensa que ser empático é se colocar no lugar do outro, mas se a gente pensa nessa ideia rasa, a gente pode até deixar de ser empático quando faz isso. Por quê? Porque a gente começa a imaginar que ser empático é se colocar no lugar do outro, portanto, eu, Janine, do jeito, da minha forma, me colocando no lugar daquela pessoa, penso, jamais faria isso, que absurdo. A ideia da empatia, portanto, não é se colocar exatamente no lugar do outro. A ideia é a gente ter uma compreensão a partir da perspectiva do outro. Como aquela pessoa pode estar se sentindo, como ela pode reagir. Ter essa capacidade de compreensão, que até uma capacidade imaginativa, é uma capacidade extremamente racional. Porque eu vou estar tentando estar atento àquela outra pessoa para ter uma compreensão racional daquela situação. Vou dar um exemplo brusco para vocês. Se a gente for pensar, vamos supor que eu sou uma jornalista, Flávia está aqui perto de mim, então pensei no jornalista. Vamos supor que eu sou uma jornalista e eu vou fazer uma entrevista com uma pessoa que está presa, cometeu um crime hediondo. Bom, qual é o processo empático que eu posso fazer com essa pessoa? Concordar, entender, tentar ter compaixão pela situação dele? Não, eu posso fazer um processo empático de compreender que aquela pessoa, naquela situação presa, cometido aqueles atos, como é que ele vai estar se sentindo tendo uma entrevista comigo? Será que ele vai ter uma reação de apreensão, de medo, de constrangimento? Essa percepção vai me ajudar a conduzir a minha comunicação. Percebem? Eu estou explicando essa parte para vocês entenderem que nos passos da CNV, é mais ou menos essa ideia que a gente vai precisar fazer. Ter uma compreensão do contexto, e aí se a gente pensar na gestão do conhecimento, na aprendizagem, a gente não vai pensar só no indivíduo, mas a gente vai pensar no contexto todo da nossa organização, na estrutura das equipes. A nossa ideia de empatia vai ser muito mais robusta, muito mais ampla. Então, eu entendo que esse é o primeiro pilar e o melhor pilar da CNV que ela traz para nós. O segundo pilar, que também é muito importante, é a honestidade. A comunicação, para ela ser estabelecida com confiança, com efetividade, ela precisa ser honesta. Agora, a gente tem que ter uma cautela. Não dá para ser o sincerão. A gente confunde honestidade com ser sincerão. A gente tem uma percepção crítica, muitas vezes, e aí a gente derrama, de novo, a ideia do diamante, né? Ainda que seja uma verdade, você joga aquilo ali na cara daquela pessoa. De verdade, impacto nenhum. A pessoa vai receber aquilo como uma agressão, porque de fato foi uma agressão. Então, a honestidade, quando a gente fala de honestidade, está relacionado à etimologia da palavra, ao significado dessa palavra, que está relacionado com integridade, né? Ser honesto é ser íntegro, é dizer a verdade de maneira cortês e apropriada. Então, a comunicação não violenta vai permitir você fazer isso, trazer seu ponto de vista numa reunião de equipe da maneira mais adequada, não impositiva. E o terceiro pilar, que é muito importante também, é o respeito.
Se eu uso o critério de respeito na minha comunicação, não importa o que aconteça, se eu vou ser desrespeitado, então lá na reunião, a pessoa levantou o tom de voz, ficou agressiva, disse coisas inapropriadas, esse não é um critério para mim, porque o meu critério de comunicação é respeito. Firmeza, adequação, você não precisa tolerar nada que estiver te atingindo, né, te agredindo, mas você precisa ter um critério de respeito. Se a gente usa esses 3 pilares, aí a gente entra na parte dos passos da CNV. O Marshall generosamente fala para a gente, olha, existe uma forma da gente se comunicar de maneira adequada, e para fazer isso é importante a gente se ater a 4 passos. Aí eu vou pedir para passar o slide, por favor, Dani, que eu acredito que seja o próximo. Perfeito. Então, quais são essas 4 diretrizes básicas? Observação, sentimento, necessidade e pedido. Bom, o que o Marshall fala? Aqui, essas 4 fases são didáticas. Na hora de se comunicar, a gente já vai ter integrado isso tudo, ok? Então, como é que ele fala para a gente? Para se comunicar bem, primeiro passar pela a gente tem que primeiro passar pela fase da observação. Então, ela vai ter 2 vieses, a observação. A gente tem que ter um cuidado com isso. Por quê? Porque vai ser interno, então vou ter uma observação relacionada a mim, às minhas perspectivas, e externo, que é na minha percepção do todo, do ambiente, das pessoas. Então, na observação, o que eu preciso fazer? Observar os meus sentimentos e as reações que estão relacionadas com o meu interlocutor. Então, no momento da minha comunicação, como eu me sinto? O que está acontecendo? Como é que isso me toca? E tendo uma observação do interlocutor, eu começo a perceber como esse interlocutor está se comunicando, o que ele está querendo trazer, quais são os interesses dele. Eu começo a observar meu interlocutor com uma espécie de escuta ativa, que é uma técnica também de gestão de conflitos, que propõe o quê? Que você escute a pessoa sem pensamentos de julgamento. Você vai estar ali preso aos fatos, atentos ao que está sendo dito. E não com julgamentos a respeito do que a pessoa está dizendo, ou da própria pessoa. Às vezes a gente foge do conteúdo que está sendo dito, porque a gente se prende a julgamentos, às vezes até estéticos. Vamos supor, estou aqui falando com vocês, e aí vocês viram para mim e falam, blusa azul, será que foi uma boa escolha? Eu estou aqui conversando com vocês, e vocês não estão praticando uma escuta ativa, estão fazendo a mente sair do foco da intenção, do foco da conversa. Então, essa que é a proposta da observação, ter essa capacidade de se perceber e, de fato, escutar o outro. No próximo passo seria sentimentos, que é o quê? Buscar identificar os sentimentos que você está tendo naquele momento. Quando você mapeia e compreende os seus sentimentos, isso ajuda você a separar o racional do emocional. Então, se alguém disse algo para mim e eu me senti constrangida, frustrada, chateada, irritada, eu tenho uma clareza de que ali é como eu me senti. Eu não faço uma transferência para aquela pessoa. Fulano me fez me sentir de tal maneira. Ou a partir de agora eu não gosto de fulano porque ele frustrou as minhas expectativas. A gente para de pessoalizar. Emoções são coisas nossas, específicas. Então, se a gente não pessoaliza, a gente consegue continuar uma comunicação. Aí a proposta é que a gente faça o mesmo relacionado ao meu interlocutor, ter uma percepção dos sentimentos, ter uma percepção daquelas emoções. Quando o Marshall fala sentimentos, ele está falando mais de emoções. Ter uma percepção das emoções daquela outra pessoa. Quando ela se comunica, o que ela está me trazendo? Eu estou numa reunião de equipe. A pessoa está ali extasiada, né, ao dividir o conhecimento. Bom, se eu percebo isso, esse é um aspecto motivacional, que é uma competência de liderança, por exemplo, né? Então, percebem que todos esses elementos vão ajudar a gente a se conectar mais às pessoas, a ter mais compreensão e ter uma comunicação mais efetiva? Aí a gente passa para o próximo passo, que é a necessidade. Que seria o quê? Agora que eu compreendi os sentimentos, eu preciso ver a necessidade que está atrelada a esses sentimentos. O que está atrelado a isso? Então, eu me senti muito incompreendida, porque eu tenho uma necessidade de clareza. Eu estou conectando isso que eu senti à necessidade que eu possuo. E o viés vai ser o mesmo. Eu vou identificar em mim e vou identificar no outro. Porque se eu percebo que a pessoa ficou chateada, porque ela tem uma necessidade de deixar as coisas esclarecidas,
eu estou aqui estabelecendo uma forma de trazer esse esclarecimento. E aí a gente chega no último ponto, que é o pedido, que é um nome que é uma tradução que eu não gosto muito, porque eu entendo como uma impropriedade. Nem sempre que a gente se comunica é um pedido. E a ideia, então, do pedido aqui é que seja uma proposta, uma sugestão, e aí se conecta muito nos aspectos do framework, né? Pode ser uma oferta, uma promessa. Então, o pedido aqui é no sentido amplo. E o que a gente faz nessa fase do pedido? A gente compreendeu as necessidades, teve clareza de tudo que estava sendo trazido. E aí, o que você entende que vai ser importante concretizar, o que é importante para você, você vai trazer, você vai sugerir. Vou tentar dar um exemplo, tá, Ana, para ver se fica claro aqui para nós. Então, vamos supor que a gente está numa reunião de trabalho. Aí, naquela reunião de trabalho, as coisas são colocadas de maneira muito extrema, porque uma parte da equipe está se sentindo sobrecarregada. E na hora que aquela pessoa fala, ela fala com muitas emoções. Então, ela fala assim, olha, eu estou cansada, eu estou de saco cheio, toda vez que a gente fica em reunião são horas e não tem efetividade nenhuma, eu não consigo entender o que eu estou fazendo aqui, porque tudo que eu sugiro não é aceito, todas as demandas ficam para cima da minha equipe, então eu estou muito cansado. Aqui, quando a gente recebe sem CNV, a gente tem a impressão que a pessoa só reclamou e está fugindo das coisas. Se a gente recebe com CNV, o que a gente pode perceber? Que a pessoa está inconformada na forma como as coisas estão sendo conduzidas, que ela tem uma necessidade de maior condução, de maior esclarecimento. E aí a gente pode fazer uma sugestão em cima disso. Então, vamos supor que a gente recebeu isso, também teve a nossa percepção de sentimentos, e a gente vai falar assim, olha, fulano, eu percebo que para você o formato que a gente está organizando as nossas reuniões não está sendo efetivo, então você está ficando muito inconformado, contrariado com isso, porque você tem uma necessidade de ordem, de esclarecimento sobre as coisas, como elas vão acontecer, de divisão maior de tarefas. Para mim também está sendo muito desgastante, porque eu me sinto muito pressionada na forma como as coisas estão sendo colocadas. Então, eu sugiro que a gente possa estabelecer uma agenda em que a gente vai estruturar cada um dos passos, dividir cada uma das atribuições. Como é que você vê isso? Percebem que foi uma comunicação que, ao invés de construir um conflito, já que eu poderia ter me sentido agredida e agredir de volta, eu vou estar fazendo uma construção de solução? Então, aqui que eu vejo, Ana, essa conexão maior entre a CNV, a gestão do conhecimento, mas principalmente no framework de aprendizagem, na maneira como você trouxe. Por isso que quando conversamos, eu fiquei tão animada, né? Porque eu vi como tem uma ligação tão concreta. E aí, pensando nesse framework do EMAC, pensando nas relações que existem com gestão de conhecimento, gestão de competência, gestão de organização, como é que o framework pode criar oportunidades efetivas para a gente operalizar isso tudo? Como é que a gente vai unir a CNV, todos esses aspectos para conseguir operalizar isso de uma maneira efetiva? Ana, diz aí para a gente. Bom, Janine, nossa, as conversas, né, que a gente está falando aqui, conversações, né, que existe uma ação na conversa. Você falando aí, eu não consegui deixar de anotar aqui várias coisas. Então, acaba que a gente, toda vez que a gente conversa, vai surgindo coisas e tal. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado, porque a gente tem um tempo aqui, né? Mas, enfim, o framework, ele está muito relacionado ao como, sabe? Existem vários modelos, a academia trabalha isso, existe o Laboratório de Engenharia e Integração do Conhecimento da Universidade Federal de Santa Catarina, o LabGIM, que trabalha modelos de governança de aprendizagem, modelos de governança multinível, né, que olha para isso. Tem a Sociedade Brasileira de Gestão do Conhecimento, que trabalha ali e que dissemina, né, tanto material bacana e tanta gente bacana e tal. Então, existe muita coisa bacana por aí. Mas, especificamente em cima do framework, que é uma das propostas, né, uma das possibilidades que existem, ele tem um olhar muito em cima do como, né? Então, a gente sabe, muitas vezes, o que a gente tem que fazer, para que a gente tem que fazer, mas como que a gente faz, que tem a ver com a pergunta que você me fez, né? Como que o framework pode contribuir nisso? E aí, o framework, ele vai ajudar o indivíduo e as equipes, e, consequentemente, a organização,
a se apropriar do seu potencial, sabe? Do seu melhor potencial, de coordenar ações, de agir em rede, de gerar resultados. E aí, eu vou trazer aqui, antes de mostrar o próximo slide, que tem a ver com isso que eu estou falando, eu peguei, como eu anotei uns pontos aqui, eu queria destacar algumas coisas que você trouxe que tem a ver com isso aqui. Primeira coisa, só para lembrar, quando a gente fala de conversação, é porque tudo que a gente faz na interação. Então, mesmo se eu estiver sozinha lendo um livro, eu estou me interagindo com um autor. Né? Se eu estiver no WhatsApp, eu estou interagindo com alguém. Se eu estiver lendo um artigo, assistindo um filme, eu estou interagindo com o diretor daquele filme, os atores, tal, o conteúdo que foi me trazido ali. Então, quando a gente fala de conversações, essas ações, né, que acontecem na interação, né, a gente está falando de ações, de conversações que não são só verbais. É isso que eu queria chamar a atenção. Tá? E que passa muito pelo que a Janine trouxe para a gente. Essas conversações, elas podem acontecer por e-mail, por telefone, por WhatsApp, por um gesto, por um olhar, né? Pelo silêncio, né? A gente sabe que, eu falei alguma coisa para a Janine, o silêncio que ela faz ali naquela hora pode estar me dizendo muita coisa, né? E esse silêncio, ele pode ser amoroso, ele pode ser agressivo, ele pode ter empatia, pode não ter. Né? Ela pode estar conseguindo ver, entender, compreender, né, determinadas coisas em mim, como não, enfim. Então, é só para lembrar isso, quando a gente fala de conversação, a gente não está falando só de conversas verbais, né? A gente está falando de a forma como você escreve um e-mail, o que você põe no WhatsApp, uma carinha, um emoji, enfim, tudo isso tem a ver com essa troca e as consequências dessa troca, né? Que é bom a gente lembrar que tem as consequências das conversas, né? Um outro ponto que eu anotei aqui, que é importante, que a Janine trouxe, e que é a base do framework, que é que cada um de nós somos observadores diferentes da mesma realidade. Então, nós somos pessoas, somos indivíduos, e cada um de nós tem os nossos modelos mentais, a nossa história, a nossa linguagem, a nossa biologia, a nossa cultura. Então, de onde eu venho vai impactar no que eu faço, né? O que eu estudei, a minha história, o ambiente que eu convivi, o país de onde eu vim, né? O tipo de comida que eu como, enfim. Então, nós somos observadores diferentes da mesma realidade. Então, quando você está numa equipe, quando você está falando desse ecossistema, né, que o Baigorre trouxe, que a Elaine reforçou, das redes, etc., a gente está falando de observadores diferentes, né? Então, uma coisa é o que eu falo, outra coisa é o que o outro escuta, outra coisa é o que eu quis dizer. Então, existe aí uma brecha imensa, até certo ponto natural entre os seres humanos, porque cada um é um indivíduo, né? Então, a CNV, ela ajuda muito a cuidar disso, né? Olha, somos observadores diferentes, né? Estamos aqui na mesma sala, mas viemos de histórias diferentes, né? De formas de se emocionar diferente e, consequentemente, de formas de interpretar diferente. Um outro ponto que você trouxe, Dani, também que eu quero chamar a atenção aqui, é que quando você falou, não sei se você concorda e tal, sobre a questão de aprofundar e entender e aprofundar, né? A CNV ajudar a entender e aprofundar todos esses aspectos das variáveis do EMEC, eu super concordo, né? A gente está falando de um investimento no indivíduo, e esse investimento no indivíduo, ele gera e deve gerar um investimento para a organização. Lembrando lá Peter Senge, né? O aprendizado do indivíduo não garante o aprendizado organizacional, mas o aprendizado organizacional só acontece por meio do aprendizado do indivíduo, né? Então, é esse investimento no ser humano, né? E não estou aqui, gente, de forma nenhuma desqualificando ou desmerecendo as ferramentas, a tecnologia, nada disso, pelo contrário, tudo isso é extremamente importante. Bom, e aí, lembrando também aqui que tudo isso que a gente está falando contribui para o BAR, que é o ambiente de aprendizagem, que a gestão do conhecimento tanto traz, né, tanto fala, né? Então, contribui para esse ambiente, né, esse espaço de aprendizagem continuada. E lembrando também que eu até comecei minha fala falando que a gestão do conhecimento, assim como a aprendizagem convencional, e vejo também na CNV, Janine, pelo que você traz e pelo que eu já vi e tal, conversa com diferentes disciplinas, sociologia, psicologia, filosofia, né? Então, a questão é muito mais profunda.
E aí, voltando novamente para a questão do EMEC, eu vou pedir para a Flávia para a Dani passar o slide. E aí eu falei que o EMEC, ele contribui para esse como, né? Como a organização, a equipe faz o que ela faz e pode fazer melhor, né? E pode explorar, otimizar e ajudar as equipes a se apropriar da sua capacidade de fazer melhor, né? Então, para falar disso, eu acho interessante trazer aqui uma fala do Humberto Maturana, que ele coloca o seguinte: não há ação humana sem uma emoção que estabeleça como tal e a torne possível como ato. Então, esse é um ponto central para o EMEC, tá? Então, a gente está falando aqui de afecção, de capacidade de afetar e de ser afetado. A gente não está falando de afeto aqui no sentido só de carinho e tal. A gente está falando de capacidade de impactar e ser impactado, né? E isso acontece a partir da nossa emocionalidade. Então, por mais que a gente viva numa sociedade que muitas vezes separa razão e emoção, o trabalho que eu desenvolvo, enfim, e o framework que a gente está falando aqui, ele trabalha a partir da perspectiva de que razão e emoção são uma coisa só. Elas estão intrinsecamente relacionadas, tá? O próprio Humberto Maturana, ele tem uma frase que ele diz assim, que por trás de toda razão existe uma emoção. E quando a gente fala de emoção, a gente não está falando de fragilidade, muito pelo contrário, tá? Mas, assim, por mais que eu queira ser uma pessoa racional, etc, 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 o que me guia está muito relacionado ao que me motiva, ao que me move, tá? Ao que me emociona. Então, daí a importância de trabalhar o indivíduo, como ele se afeta, o que ele sente, porque é a partir disso que ele vai interpretar o mundo e, consequentemente, vai agir no mundo. Então, Dani, passa só mais um slide, por favor. O que acontece? A gente trabalha, no caso do EMEC, a gente considera aí que você tem um momento 1, em que você tem um organismo e um nicho, pessoas e um ambiente, e você vai chegar no momento 2, onde essas pessoas são outras pessoas e a gente está falando de outro ambiente, né? Porque uma pessoa muda a outra pessoa e as pessoas mudam o ambiente e vice-versa, né? A gente contribui para o ambiente contribui para a gente, nós somos o ambiente do outro e por aí vai, né? Então, a gente trabalha aí em 3 etapas. Pode passar, Dani, mais uma vez. A gente tem um processo de investigação, de reflexão, que vai culminar no processo de aprendizagem. Então, o EMEC, ele trabalha o seguinte, olha, primeiro eu vou lá na organização falando de um jeito bem direto, eu chego lá naquele grupo, naquela equipe, naquela empresa, e a gente vai ter um processo de inserção de novas distinções e coleta de dados. Então, o que é eu falar e escutar para essa equipe? O que é formação de juízos? Né? O que é formação de espaço emocional expansivo? Como que eu estabeleço diferentes conversas? Como que é a coordenação? Então, a gente vai trabalhar isso, tem uma etapa de investigação em cima disso, depois tem uma etapa de reflexão em cima disso, e a partir de como a equipe faz essas coisas, reflete, discute, trabalha aquelas variáveis, né, que a gente trouxe, e que a comunicação não violenta super contribui para elas, aí o grupo vai desenvolver recomendações, né, e formas de aprendizagem. E você faz isso no processo interativo e incremental. Você pode fazer isso N vezes, e de diversas formas, dependendo de cada organização. Com o passar do tempo, à medida que você vai fazendo isso, a gente está expandindo aí o nosso aprendizado, a gente está expandindo o nosso potencial. Por isso, aí embaixo está falando de aprendizagem de primeira hora, segunda hora e terceira hora. De repente, eu estou conversando ali num nível sobre o falar e o escutar. Em outro momento, eu posso estar conversando num nível mais profundo, olhando, vendo que o outro é um outro observador, né? Entendendo que o outro tem outros sentimentos, que aqueles sentimentos e emoções dele vai gerar uma outra, né? Então, e aí você vai trabalhando isso por etapa, enfim, não cabe aqui a gente entrar muito em detalhe, eu vou pedir para a Dani passar o próximo slide, mas o fato é que, à medida que a gente vai implantando isso, vai investigando, vai inserindo distinções, vai refletindo e vai aprendendo, a gente vai expandindo esse potencial de afeto das pessoas, potencial de afetar e ser afetado, né? O potencial de impactar ações, de gerar resultados, e o potencial de ser impactado. Então, assim, quando uma organização trata de um assunto com outra organização, como que ela se impacta? Ela se impacta a partir do que ela interpreta, né? E que resposta que ela dá para isso?
né? Que resultado que vai ser gerado. Então, à medida que a gente vai trabalhando esse processo de inserção de distinções, coleta de dados, reflexões e aprendizado, a gente vai ampliando essa capacidade de afecção, essa capacidade de ação das pessoas e das equipes, e vai fazendo com que o ambiente organizacional, que aí está do lado direito embaixo, o modelo de aprendizagem organizacional, que a organização no seu dia a dia, as pessoas, que aquilo passe a fazer parte do dia a dia delas. Então, faço o que eu faço o meu trabalho dentro da minha área, enfim, mas eu faço com outra perspectiva de mundo, aos poucos, outra forma de olhar, outra forma de me emocionar, de sentir, né? E quando eu falo emocionar, não estou falando necessariamente de chorar, mas de sentir, de interpretar, né? E, consequentemente, de agir e de gerar resultado. Então, o como está muito nesse sentido. O que o framework faz é entrar ali no dia a dia das pessoas, no ser das pessoas, e ajudá-las a trabalhar a si mesma no seu atuar e nos resultados que ela gera no seu próprio dia a dia, né? E aí, Janine, eu devolvo um pouquinho para você, até para a gente ir fechando por conta do nosso horário, né? Se faz sentido isso para você, isso que eu estou trazendo aqui em relação a CNV e tudo mais, essa coisa de você inserindo isso aos poucos dentro das equipes, porque a gente não está falando de um trabalho milagroso, tá? Vamos lá, implanta o EMEC, sai de lá, está todo mundo... Não, isso é um processo. A aprendizagem organizacional, a gente começou logo no início falando, é um processo de transformação, é uma construção social, né? E essa construção social acontece por meio do indivíduo. Como diria a Elaine ontem, a gente está falando de um trabalho de formiguinha, né? Mas o propósito aqui é trabalhar as pessoas, inserir distinções nelas, potencializá-las, para que elas possam se expandir como pessoas, como equipe e como organização no seu atuar e na geração dos seus resultados. Como que é isso para você? Bom, Ana, é como você falou, né? Eu acho interessante a gente perceber que esse é um processo de construção. Quando a gente tem contato com essas ideias, isso nos estimula muito, porque a gente encontra respostas. A gente fala, poxa, nos motiva, né? Nos traz esperança de que as coisas podem ser construídas. Agora, precisa de capacitação, de mudança de mentalidade e de uma construção. É realmente aquele momento, a gente está aqui, se a gente for pensar na ideia dos bandeirantes, né? A gente está aqui primeiro abrindo o caminho. Aí depois a gente vai começar a deixar o caminho mais retinho. Depois a gente vai começar a passar uma estrada efetivamente ali. E então, como é um processo de construção, nós que estamos recebendo essas ideias todas, estamos expandindo as nossas percepções, a gente precisa nos desenvolver também nessa percepção de que é uma construção. Mas aqui no âmbito da Telebrás, a gente tem algumas possibilidades interessantes, assim. Então, trazendo para a parte prática, como é que a CNV, a aprendizagem organizacional, a gestão do conhecimento, começou o seu caminho aqui dentro da Telebrás, nós temos alguns projetos em andamento. Olha, a gente tem um mapeamento de conhecimento, onde são identificados os gaps de conhecimento, para quê? Para que a gente possa perceber o que precisa ser suprido e começar a suprir as lacunas de conhecimento individuais e organizacionais, que é uma coisa que você comentou hoje, que a Elaine comentou ontem, na palestra de ontem também. A gente precisa perceber que as lacunas são individuais e também são da organização. Então, tem esse projeto, tem o projeto de gestão de lições aprendidas em projetos, que também busca que as pessoas consigam dividir as suas percepções, é um pouco daquela ideia também de boas práticas, né? O que eu fiz efetivamente e agora eu posso dividir essas percepções todas. E nesse sentido a pessoa começa a entender que ela faz parte do processo. Porque tudo isso que a gente está trazendo aqui é para demonstrar que quem faz parte do processo de construção das ideias, dos aprendizados, quem é que forma as coisas que acontecem, quem é que plasma no mundo, o mundo das ideias. Somos nós. Então, a gente precisa ter essa ação. E aí, para finalizando aqui já,
Eu queria agradecer muito essa oportunidade. Eu acho que esse é um assunto que estimula todos nós, porque fala de relações humanas, de possibilidade de construção. Eu agradeço muito a oportunidade. Com quem eu trabalho de uma maneira mais direta, já sabe que eu gosto muito desse assunto, porque eu vejo uma efetividade na vida. Então, fico muito feliz dessa oportunidade da empresa estar trazendo esse assunto para que a gente possa expandir a nossa compreensão. Então, agradeço muito a oportunidade, o convite. Passo a palavra aqui para a Ana para trazer esses pontos finais aqui também, Ana. Bom, Janine, já deu para perceber que eu sou empolgada, né? Sim. Estão conseguindo me ouvir? Você já está ao vivo. Vocês ouviram o que eu falei? Pode falar de novo, Ana. Tá, porque para mim não apareceu aqui o ao vivo ainda, mas ok. É que eu comentei aqui, assim, já deu para perceber que eu sou empolgada, né? Então, eu sempre fui assim. Então, bom, eu também quero agradecer muito pela oportunidade, eu adoro estar em bate-papos como esses, faz parte, né, do meu dia a dia como pesquisadora, como consultora, como professora, é um aprendizado imenso, e isso, já comentei com você que tenho aprendido muito com você, agradeço muito a Camila, a Dani, a Flávia, enfim, e por último, assim, eu vou pedir para a Dani passar mais um slide, e eu queria reforçar, eu coloquei esse slide aí, porque é isso que a gente está falando, né? A Dani consegue passar mais um slide? Vai dar certo. Pode continuar que ela vai passar. Então tá bom. Eu só queria, assim, fechar comentando, né? Quando você falou da questão da CNV, da compreensão do outro e tudo mais, tem uma fala que está num livro que eu publiquei e tudo, e que tem a ver com essa questão da gênese dos afetos, né? A CNV, ela contribui para isso. Você falou muito dessa questão do entender o que está por trás, né? Entender o contexto, a partir de onde que o outro sente, que o outro fala, tal. Então, o que o framework propõe, né? Quando a gente fala desse modelo de aprendizagem organizacional, como eu falei, existem outros e tudo, mas especificamente nesse caso aqui, a gente está falando de cuidar dessa gênese dos afetos, né? Que é compreender isso, o que se passa por detrás da minha capacidade de interpretar o mundo e de sentir o mundo. Pessoal, a gente teve um probleminha aqui, finalzinho, né, da palestra, acho que a rede da Ana caiu, mas, enfim, ela estava trazendo essa ideia, como conversamos, de que a gente tem que ter uma noção de que o ambiente de trabalho também está relacionado a afeto, a relações, e para que a gente possa ser um bom profissional, a gente não pode negar esse aspecto. E aí a Ana ia finalizar trazendo também que ela tem livros publicados sobre toda essa metodologia. Eu coloquei também um livro que eu tenho de coautoria que fala um pouquinho sobre CNV, não é sobre CNV somente, mas ele fala um pouquinho desse espaço. Tem outros livros também, o próprio livro do Marshall, da Comunicação Não Violenta, é um livro muito bom. E aí eu vou passar a palavra agora para a Dani, para que a gente possa ir para a parte da finalização e das perguntas, caso vocês tenham alguma pergunta, alguma dúvida. Primeiro eu queria agradecer a Janine, agradecer a Ana, a gente recebeu aqui uma série de comentários positivos em relação às falas, o quanto que eles agregaram, né, numa perspectiva pessoal e organizacional também. E surgiram algumas dúvidas, então vou aproveitar para endereçá-las. A primeira dúvida que surgiu aqui é sobre essa relação de chefia, né, como é que funciona a comunicação não violenta nesse contexto. A pergunta que temos aqui é a seguinte: muitas pessoas usam a comunicação destrutiva quando não são ouvidas, e às vezes isso é comum em situações, principalmente quando há hierarquia atribuída à comunicação. Como transpor essas situações de forma a se fazer ouvir, evitando conflitos? Obrigada pela pergunta. Essa é realmente uma pergunta corriqueira e não é simples, porque quando a gente fala do formato da CNV, o que a gente imagina? Que é um formato que está
pré-estabelecido, formatado, e se a gente fizer, ele vai dar certo. Relações humanas não são nesse critério, não é assim. Então, eu penso que a comunicação não violenta, ela tem que ter outros critérios de gestão de conflitos. Como eu falei, como a Dani comentou com vocês, eu já tive um aprofundamento grande em gestão de conflitos e outras técnicas também. Então, o que eu vejo na prática? Que toda comunicação precisa de uma adequação também da relação, do formato. Porque imagine, em CNV, se a gente for usar CNV com o chefe, aí você chega para o chefe, oi chefe, então, eu queria falar com você, porque eu me senti muito triste, porque essa situação me deixa, porque eu tenho uma necessidade de ser compreendida e validada, o chefe vai falar, qual o seu problema, Janine? Então, a gente tem que pegar a ideia por trás da CNV e fazer uma adequação de comunicação adequada. Então, o que eu vejo? Se a gente usa os 3 pilares, por isso que eu comentei com vocês que eles são tão próprios e tão bons, se a gente usa esses 3 pilares, a nossa comunicação, ela fica um pouco mais firme, direta, mas cuidadosa. Então, se a gente tem uma dificuldade, às vezes, hierárquica, né, com uma figura que tem uma hierarquia superior, ou até com uma pessoa ali, um colega de trabalho, mas que tenha essa comunicação que você comentou, né? Ela é mais destrutiva, que ela tá querendo te impactar negativamente. Nós, como gestores de conflitos, como essas pessoas que estamos nos desenvolvendo com a comunicação não violenta, a gente vai estar sempre tentando equilibrar a nossa emoção com a razão para dar uma resposta firme, direta, honesta, mas muito respeitosa. Então, se aquela pessoa está sendo destrutiva com você, você vai ser muito clara. Fulano, a maneira como você colocou, eu não gostei, eu achei inadequada. Para a nossa comunicação continuar, eu peço para que você seja um pouco mais respeitoso. Aqui você está sendo extremamente direto, mas você também está sendo respeitoso. Então, em relação a um chefe, muitas vezes tem uma ferramenta em gestão de conflitos que não tem a ver com CNV, mas que eu acho muito apropriada, que chama adequação do momento. Às vezes, no momento em que o chefe vai te dar uma patada, por exemplo, usando aqui um termo mais corriqueiro, não vai ser o momento ideal de você conversar com ele. Mas você pode, em um momento mais adequado, mais apropriado, estabelecer essa comunicação com ele. O que não dá para fazer é deixar que essa situação se amplie e que tome uma proporção desnecessária, porque isso tudo é desconstrução para a organização. E um líder, uma pessoa que desenvolve competência de liderança, ela sabe disso. Então, às vezes, no momento acalorado, o chefe pode ter alguma postura reativa, como temos também. Mas o que a gente precisa pensar? O critério de competências de liderança, ele existe para nos trazer esse norte de que o ponto principal para nós e para qualquer outro líder é a Telebrás, é o ponto comum, é o ponto que nos une. Então, a gente tem que trazer essa racionalidade no discurso. Então, a CNV vai ajudar a gente a compreender a ideia, que a gente precisa se comunicar sempre com respeito, empatia e honestidade. Aquela forma que ele traz não precisa ser estabelecida exatamente da maneira do exemplo que eu dei para vocês, porque tem uma certa apropriação, né? A gente tem que ser apropriado. Não sei se eu consegui responder a pergunta. Respondeu sim, Janine, e respondeu de forma excelente. Vou endereçar a próxima pergunta, então, que fala sobre participação de projetos na Telebrás. Essa pessoa diz, então, que participa de projetos na Telebrás e vê que essa temática é muito importante, né? Que mesmo que a gente tente formalizar alguns conhecimentos, acabam sendo retidos por pessoas. E que isso também é um aspecto da cultura organizacional, né? E aqui, fazendo um parênteses no comentário do colega, a gente sabe que quando a gente tem uma cultura colaborativa, uma cultura, né, que fomenta mais a gestão do conhecimento, fomenta o registro, fomenta a aprendizagem, e naturalmente a organização chega mais longe, né? Mas aí, dando sequência aqui à pergunta, também observo que há algumas questões na comunicação, e que aí pode entrar a comunicação não violenta. A pessoa está parabenizando os organizadores do evento e também dizendo que o conteúdo que ela aprendeu foi muito relevante. Então, eu gostaria de ver das duas perspectivas aqui, da perspectiva de aprendizagem organizacional e da perspectiva de comunicação não violenta, como que a gente pode fomentar isso na maioria das organizações, né? E aqui também pensando na gente como uma empresa estatal.
eu vou falar pela perspectiva da CNV. Eu penso que é muito importante que isso que a gente já está fazendo aqui já é o primeiro passo, né? Que é uma construção, é o primeiro contato e uma construção de uma mentalidade. Mas essa formação, sem dúvida, tem que ter aquela ideia. Como eu trabalho na governança, muitas vezes eu penso da ideia da governança, né? Tem que ter aquela ideia do Tones from the top mesmo, assim. Então tem que ser a pirâmide toda, e a gente pensando numa organização, né, como estatal aqui, a gente tem que ter essa ideia de que todo mundo esteja alinhado, de que a perspectiva da colaboratividade, da parceria, vai passar a ser uma cultura dessa empresa. Porque o que a gente não analisa também? Como profissionais, muitas vezes a gente pensa em números, dados, em metas e resultados. E eu até conversei isso um pouco com a Ana. Mas o que a gente não percebe? Que toda essa mudança de mentalidade, ela permite um ganho de vida, de qualidade de vida. Porque o clima organizacional de um lugar que tem uma postura combativa, comunicação muito imbatível, desconfortável, o clima organizacional desse ambiente, ele vai ser muito ruim, muito negativo. Então, eu penso que a construção que a gente precisa fazer, como eu comentei, é uma construção, né? Então, é um processo que está se caminhando. Começa por esses passos, por essa conversa que estamos tendo, por essas divisões de ideias que estamos fazendo, por formações e por uma mudança de mentalidade que vai vir do topo. Bom, eu concordo com você, Janine. Tem essa questão do topo, né? E eu acho que é importante olhar para esse nível estratégico, tático, operacional, mas entender que as coisas acontecem de forma transversal, né? Dentro de organizações públicas, essa questão da hierarquia, ela é muito enfatizada e até certo ponto faz parte, é isso mesmo, mas cada vez mais a gente vê as coisas fluindo em rede, né? E essa interdependência entre diferentes processos, diferentes áreas e tudo mais. Então, eu acho que olhar para isso no nível estratégico da organização é importante, que acho que é uma coisa que a Telebrás já está cuidando, né, de alguma maneira, e está cuidando de uma maneira bem bonita, né. Outra coisa que eu entendo que é bem importante é verificar métricas, estudar métricas, começar a estabelecer medidas que possam evidenciar os ganhos que isso traz para a organização, né? Porque isso é uma coisa relativamente nova, né, do ponto de vista de colocar em prática realmente, ou de dar de evidenciar o valor disso, né? Hoje em dia cada vez mais está se falando dessa questão da importância dessa comunicação, desse trabalho em rede colaborativa, do aprendizado e tudo mais, mas é importante a gente cuidar de como fazer a governança disso, né? De como fazer essa costura. Então, acho que eu destacaria 3 pontos. Olhar para a governança disso, tanto no nível tático, estratégico e operacional, né, das relações que existem nisso. O nível estratégico é fundamental, mas se a base também não estiver interessada, a coisa não vai fluir, né? Então, cuidar dessa governança em vários níveis, procurar verificar métricas e medidas que ajudem a mostrar os ganhos que isso traz, e levar isso, inserir essas distinções, inserir isso nos contextos, né? Seja, aí vai depender de organização para organização e tal, num grupo menor ou num grupo maior, mas aí levando essas distinções, essas discussões, para aos poucos a coisa ir fluindo. Excelente, Ana, excelente, Janine, pelas considerações. Vocês estão me ouvindo bem aí? Sim. Maravilha. É muito importante esse ponto que vocês abordaram, né? Desde o tom vem do topo, e a gente consegue identificar isso com algumas ações, como, por exemplo, a criação de projetos estratégicos, o próprio nome da semana de comemoração dos nossos 50 anos, né? Está relacionado ao tema. E a ideia realmente é essa, né? Que através dos projetos a gente consiga perpassar todas as partes da organização, né? O nível tático, o nível operacional também. É muito interessante. Para finalizar, uma última pergunta rapidinha. A respeito de material, né? As pessoas ficaram tão engajadas nesse tema e tão empolgadas como nós somos com esse tema, que eles pediram mais materiais, recomendação de cursos, né? Vocês já falaram dos livros, que eu achei muito bacana, mas também recomendações de curso, caso vocês tenham a respeito desse assunto. Eu coloquei aqui, bom, eu ia falar naquela hora que tudo que uma pessoa, uma equipe ou uma organização faz, ela faz na relação. E que toda relação é uma relação de afecção.
de afetar e ser afetado. Dentro disso daí, tem os livros, né? Tem os livros que eu publiquei agora e tal, e que estão no meu site. Tem o livro que a Janine trabalhou também. E tem aqui algumas referências, tá, Dani? Que a gente está colocando aqui nos slides. A gente vai incrementar isso aqui também com algumas coisas da CNV, né, Janine? Mas aqui a gente tem, por exemplo, não só livros relacionados ao framework, mas a gente tem livros relacionados à questão da governança multinível, o site da Sociedade Brasileira de Gestão do Conhecimento, a gente tem artigos que falam sobre isso, tem uma tese de doutorado muito bacana da Gisele Risati, que fala sobre governança de aprendizagem, governança multinível, enfim. Então, tem um material aí bem rico e bem bacana, que tem uma relação com o que a gente está trabalhando aqui. E, por último, nos slides que a gente vai deixar também, tem os nossos contatos, né, Janine? Isso. Tá, e aproveitando, no meu caso, tem o meu site. As pessoas entrarem no site, elas conseguem ver alguns conteúdos, alguns artigos, algumas publicações, que tem relação com o que a gente está falando aqui. No caso da Janine, tem o Instagram, né, Janine? Nossos e-mails, etc. Isso mesmo. Tá bom, pode passar? É como a Ana colocou, né? Então, a gente já tinha trazido essas referências para vocês. Eu posso trazer outras referências. O livro que eu acho mais apropriado sobre comunicação não violenta é o livro do próprio Marshall. Eu não tenho ele aqui comigo, mas depois eu posso até passar para todo mundo, que é o livro dele, que foi escrito por ele, é um livro laranjinha, que chama Comunicação Não Violenta. Eu gosto muito de comunicação não violenta, mas estudando gestão de conflitos, eu comecei a agregar muitos outros aspectos da comunicação, a esse estabelecimento efetivo, né, uma comunicação eficaz. Então, tem um outro livro que eu acho muito, muito bom, chama Conversas Difíceis. É um livro que eu li até há pouco tempo, tem menos de um ano, que ele agrega esses aspectos que foram uma das perguntas. Existem conversas que, pela natureza, já são muito difíceis. Como é que eu posso me estabelecer de uma maneira melhor? Ele foi escrito por uma série de coautores, se eu não me lembro, o nome de um deles é Luca, mas eles fizeram todos parte do projeto de Harvard, que é um projeto de estabelecimento de negociação, muito interessante também, que é daquele livro Como Chegar ao Sim, que é um livro bem conhecido, que eu também gosto muito, porque ele busca estabelecer comunicações para encontrar soluções, né? Não estabelecer acordos, mas soluções possíveis. Então, esses são as três referências. Tem esse livro que a Ana falou, que é um livro de coautoria que eu tinha comentado com vocês, que chama Mediação no Século XXI. Então, ele fala de vários elementos, mudança de postura mental, que a gente comentou aqui, a pessoa ser um pouco menos reativa. Então, são todos aspectos interessantes para a gente se desenvolver e desenvolver essa capacidade, as habilidades de comunicação. No meu Instagram também, que é janine.max, eu costumo falar desse assunto, como é uma das minhas áreas de atuação, aí então eu faço vídeo, faço várias indicações, e aí se vocês quiserem, podem me seguir lá. Agradeço, então, todos pela participação na primeira semana do Aprendizado e Crescimento da Telebrás. Agradeço especialmente, é claro, a doutora Janine Max e a doutora Ana Carneiro, que compartilharam aqui conhecimentos riquíssimos conosco. Gostaria de agradecer também, é claro, à assessoria de comunicação da Telebrás pela realização do evento e a toda a diretoria executiva. Espero que tenha sido um momento ótimo para vocês, de muito aprendizado. E nos vemos na próxima versão. Até lá, boa tarde.